Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as apresentações e, no final, fica aberto para perguntas. Então, eu vou começar já apresentando aqui o primeiro palestrante, que é o nosso engenheiro de Minas, Claudinei, servidor da casa, Claudinei Oliveira da Cruz, engenheiro de Minas, ele é coordenador de planejamento da gestão de barragem do Eixo Central de Minas Gerais, né, e superintendente substituto de fiscalização de segurança de barragem. Tem especialização em gerenciamento de risco e segurança de barragem. Passo a palavra aqui já para o Claudinei começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o IBRAM pelo convite, por estar aqui representando a ANM. Como disse o Roger, nós vamos falar aqui sobre a legislação de barragem da ANM, e eu vou falar aqui dessa linha do tempo, desde o início lá da legislação até a atual, depois passar a palavra para os meus colegas, para a gente poder, no final, fazer um bate-papo aqui. Como funciona isso aqui? Como é que é? Tem que apontar para lá. Bem, então... Bem, está 2-0 já para o negócio aqui. Pronto, isso. Então, lá, a gente começa, a primeira regulamentação que a gente tem, que fala sobre barragens, é a portaria 231 da ANM, que fala das NRMs. A NRM 19, ela falava para a gente sobre algumas questões de barragem, drenagem interna. Então, foi a primeira normatização que teve sobre barragens no Brasil, foi a NRM 19. E daí, em 2002, teve o desastre aí de Macacos, da Rio Verde, e logo depois, também foi o pontapé inicial de regulamentação, são as DNs do Copan, aqui de Minas Gerais, que é a DN 62, de 2002, e logo em 2005 veio a DN 87, que elas vêm trazer esse arcabouço que a gente conhece hoje, que é a questão da consultoria externa, DCEs, classificação das barragens, cadastro das barragens. Então, isso tudo começou com a DN 62 e a 82, lá de 2005, do Copan, aqui em Minas. Em 2007, tivemos o acidente de Miraí, o desastre de Miraí, e logo em 2010, depois, 3 anos depois, nós tivemos a publicação da Lei 2.334, que veio trazer para a gente a estabelecer a Política Nacional de Segurança de Barragem. E logo aí, 2 anos mais tarde, a CRN, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele fez as portarias 143 e 144, que traz os critérios aí da implantação da política nacional e da classificação aí das barragens. Com isso, o antigo DNPM, hoje atual aí a ANM, foi um dos primeiros órgãos, foi o primeiro órgão a regulamentar internamente, dentro das suas competências, a questão de segurança de barragem, através da portaria 415, isso em 2012, que veio trazer a questão da declaração de estabilidade, inspeções especiais, inspeções regulamentares, inspeções inspeções regulamentares, e veio trazer também o Cadastro Nacional de Barragem de Mineração. E logo depois, em 2013, veio a DN 526, que traz especificamente sobre o PAI-BM. Nessa DN, ela traz para a gente, a portaria 526, ela traz para a gente, trouxe para a gente a questão dos critérios mínimos que tem que ter para fazer um PAI-BM e a qualificação técnica da equipe. E também em 2013, essa portaria ela já traz para a gente a questão dos níveis de segurança, níveis de emergência, nível 1, nível 2, nível 3. Então, desde 2013, a gente já tem essa questão dos níveis de emergência. Em 2014, tivemos o desastre da Herculano, onde também houve algumas vítimas fatais. Em 2015, o desastre de Mariana, da Samarco. Em 2017, a DNPM ainda veio e publicou a portaria 70.389, que veio consolidar todas as 2 portarias e veio trazer, na minha opinião, um dos grandes avanços aí na gestão de barragem, que é o SIG-BM, que foi em 2017, e hoje temos o SIG-BM público, que ele dá todas as informações em tempo real, a gente consegue ter e isso é dado publicidade. Então, foi um dos grandes avanços aí da portaria, no meu entendimento, que a portaria trouxe para a gente.
Em 2019, tivemos o desastre de Brumadinho, né? Logo após o desastre, teve a resolução 04 da ANM, que já não era mais da NPM, né, que veio falar sobre a questão das barragens a montante, trazer algumas definições, algumas normativas, né? E também nesse 2019 vale destacar aí a lei de mar nunca mais, a lei de lama nunca mais aqui em Minas Gerais, né? Uma lei estadual que também vale ser ressaltado. E depois teve a resolução 13 também em 2019 que veio complementar a resolução 04, que veio, né, questão de proibição das barragens a montante, o fator de segurança não drenado, que antes não era regulamentado, veio nessa resolução, 1.3. Né, e depois tivemos também a resolução 32, que veio trazer a questão do mapa de inundação, os critérios mínimos para se fazer a elaboração de um mapa de inundação. Em 2020, tivemos aí a resolução 40, que veio alterar a 70, né, em alguns aspectos. E em 2020 tivemos também a publicação da Lei 14.066, que veio aí modificar a 12.334, né, que trouxe várias novidades, né, que a gente vai falar aqui, o seu artigo 18A, que é um artigo bem polêmico. E também tivemos a resolução 51, que também foi um grande avanço aí, que a ANM publicou essa resolução, que é a questão do DCO, né, a Declaração de Conformidade de Operacionalidade, que vem trazer a conformidade do PAI-BM. E em 2022, agora, tivemos aí a Resolução 95, que consolidou, né, todo esse arcabouço aí de resoluções e da Portaria 70, trouxe algumas novidades, né, que a gente vai ver aqui agora. Né, eu trouxe aqui 4 pontos principais. Se a gente fosse falar da 95, a gente ia ficar aqui a tarde toda, mas eu trouxe 4 pontos principais, que é a obrigação do PAI-BM de todas as barragens de mineração, né, o engenheiro de registro, né, que também é obrigado para todas as barragens de DPA alto, um grande avanço também na minha visão, que é o gerenciamento de risco, né, toda barragem de DPA alto agora vai ter que ter um programa de gerenciamento de risco, e, como eu disse, a questão da DCO, né, que agora, uma vez por ano, tem que ser apresentada a declaração de conformidade operacional para as barragens. Está 3-0 já para o controle. Então, aqui eu trouxe uma linha do tempo aqui das obrigações que a Resolução 95, né, exige dos proprietários de barragem. Então, como vocês podem ver, nós estamos em setembro. Setembro agora a gente tem a questão das DCS, até dia 31 de setembro, que é obrigatório, e também a apresentação dos mapas de inundação das barragens em formato KMZ, tem que ser entregue para a ANM. E até dezembro desse ano, né, a questão do PGRM, tem que estar sendo implantado também por todas as barragens de DPA alto. Quatro a 0, tá. Então, aqui, e em 2023, né, aquelas barragens do artigo 70, que a partir da 14.066 são obrigadas a ter PAI-BM, elas têm até junho de 2023 para fazer um novo PAI-BM, fazer um PAI-BM, né, aquelas que não tinham ainda. E também, em 31 de dezembro, aquelas barragens que se enquadraram no artigo 54, que vai ser até comentado aqui, o CMG, né, que é o Centro de Monitoramento. Ou seja, aquela barragem que ela optou, ela tem 3 opções de 54, ou retirar a barragem, ou retirar a população, né, ou ficar com a barragem. Então, daí aquela que optou por ficar com a barragem, ela tem que ter o CMG até dia 31 de dezembro. E o artigo 24, que é a adaptação também da questão dos vertedores, que a 95 trouxe. Em 2025, até 31 de dezembro de 2025, aquelas barragens também que entraram no artigo 54 e que optaram por ficar com a estrutura, tem que ter o fator de segurança maior, não drenado maior que 1,5. E borda livre também acima de 1 metro. E em 2027, aquelas barragens que também entraram no artigo 54 e que optaram por ser descaracterizadas, elas têm até 2027 para poderem ser removidas, né, descaracterizadas. Então,
Então, assim, a gente vê de 21 anos para cá, a evolução foi gigante, né? Eu gosto dessa foto, que essa foto ela é a nossa superintendência de barragem de mineração, lá em Brasília. A gente vê que todos os stakeholders houve uma evolução, inclusive a própria ANM. Né? Hoje nós temos os dashboards, temos monitoramento, temos a equipe muito capacitada. Então, essa evolução ela é dinâmica e é melhoria contínua. Né? Então, agora eu passo a palavra para meus amigos para a gente depois continuar o debate. Ok? O nosso próximo palestrante é o doutor Fábio Henrique Vieira Figueiredo, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Direito de Empresa pela Universidade Gama Filho. Ele foi membro do Conselho de Política Tributária da Federação da Indústria de Minas Gerais, FIENG, e da Câmara Normativa e Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais. Passa a palavra ao doutor Fábio. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. Roger, Claudinei, Natália e Marcelo Mendo, grande amigo, e agradecer aí na pessoa do Rinaldo Mancin e do Júlio o convite nas pessoas, né? O convite para novamente falarmos aqui na Exposibran sobre um assunto que é relevante, né? Ontem, fazendo uma breve introdução, ontem, na palestra do ministro Adolfo Saxida, me chamaram a atenção alguns pontos em específico, né? Ele falando em desburocratização, em estímulo à pesquisa, em estímulo ao investimento, né? Então, o que a gente não pode ter é uma legislação que efetivamente afugente o investimento, ao invés de prover o que é objetivo, a segurança das estruturas, né? Estou igual você, Claudinei, só perdendo aqui, né? Bem, gente, aí eu tenho um cacuete, né, que é sempre falar um pouquinho, antes de começar no assunto específico, um pouquinho sobre a atividade de mineração. E fico um pouco à vontade de estar junto com o Marcelo, porque, ainda mais sobre barragem, né, Marcelo? Nós, desde o dia 1 do evento Samarco, a gente esteve lá em Mariana e acho que tivemos aí meio que uma pós-graduação, Claudinei, em geotecnia, né? Viramos, como o antigo Dr. Mendo dizia, engegados, né? na questão das barragens, né? Então, a mineração é necessariamente uma atividade peculiar, né? Ela a despeito de, e isso ontem o nosso presidente disse, né? Ela gerar impactos, não necessariamente só impactos negativos, né? Ela tem características que são únicas, uma delas a rigidez locacional. Então, a questão tecnológica, quer dizer, não se pode dizer que nunca mais teremos barragens, né? Essa pode ser ainda uma alternativa tecnológica para algum projeto em específico, né? Mas, logicamente, tendo em vista o que aconteceu, os dois eventos, é necessário que tenhamos uma regulação jurídica que permita, ao mesmo tempo, né, garantir a segurança das barragens e não afugentar o investimento produtivo. Acho que 2-0 agora, viu, Claudinei? Bem, via de regra, né, o Marcelo vai falar um pouco mais de direito comparado aqui, mas via de regra, o que nós temos é que os recursos minerais são bens públicos e também, via de regra, a exploração desses bens públicos são repassados a particulares. E aí muda um pouquinho de país a país a ferramenta utilizada para essa delegação ou concessão via contratos, né? Mas, em todos os casos, o que o minerador está sujeito? Isso a gente vê no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Há regras muito rígidas de licenciamento e há regras regulatórias cada vez mais também aprimoradas. E num aspecto em que nós não podemos considerar só a regulação nacional, né? Acho que você vai falar depois um pouquinho disso, né? Estamos envolvidos em um mercado globalizado, então cada vez uma análise mais cosmopolita da legislação se faz necessário. Esse é um conceito, inclusive, de uma professora britânica, Ana Batista, né, da Universidade de Dundee, que escreve disso, né, que muito do que se tem hoje é fruto da autorregulação dos setores, né, em função dessa característica cada vez mais globalizada de mercados. Gente, não dá para
fechar os olhos também é uma situação. Há uma desconfiança da opinião pública em relação à atividade, né? E o conceito de opinião pública foi, inclusive, fundamento para uma decisão liminar do ministro Lewandowski, no caso das cavidades naturais subterrâneas, né? Que, com base em uma matéria de jornal apenas, que fazia referência a essa opinião pública contrária àquele decreto, concede uma medida liminar e suspende a eficácia de alguns dispositivos do decreto da regulação de barragens. Então, não podemos fechar os olhos a essa situação. Os eventos de Mariana e de Brumadinho colocaram as empresas em xeque, né? E, nesse sentido, também relevar aqui a atuação da ANM no sentido, sempre, né, doutor Roger, eu acho que isso foi inaugurado nessa atual configuração do regulador do setor, né, sempre com muita abertura nas audiências públicas para análise desse impacto regulatório. Entrando, então, fazendo essa breve introdução, entrando no assunto em específico, vou pensar apenas dois pontos, Claudinei, da Resolução 95, que me parecem extremamente relevantes, e aqui aproveitar a presença de vocês todos para que nós possamos discuti-los, né? O primeiro assunto que merece a nossa atenção é o artigo 18A da Política Nacional de Segurança de Barragens, que confere ao empreendedor aquelas 3 opções na hipótese em que tenhamos comunidades na zona de autossalvamento, né? A Paulinha está ali, ela participou muito dessas discussões, né? Como se entender esse artigo. Mas quais são as 3 opções que o empreendedor deve apresentar ao poder público para que esse decida, né? O reassentamento da população é uma das hipóteses, né? O reforço da estrutura é outra das hipóteses, e a descaracterização da barragem, a terceira delas, né? São medidas necessárias, né? E logo em seguida, a publicação da nova Política Nacional de Segurança de Barragens, a Resolução 95, em fevereiro de 22, ela trata da matéria no famoso artigo 54, né, que ele já tem uma primeira evolução no sentido de definir o que é comunidade, né, que são áreas urbanas, aglomerados rurais subnormais e aldeias definidas pelo IBGE, já é um ponto que é relevante, né? Foi sem eu mexer, viu, gente? E coloca aquelas... o Verde, Marcelo? O Verde, Marcelo, é a América, né? E continua conferindo ao empreendedor as 3 opções para apresentação à agência. E nós, Claudinei, do outro lado do balcão, nos deparamos com alguns clientes no escritório, definindo como que se faria, como se apresentaria aqueles estudos técnicos, né, que foram definidos ali no artigo, também no artigo 54, né? E todas elas o fizeram com base em argumentos realmente técnicos, né, submetendo aí ao poder público essa definição de definir se aquela alternativa que eu do lado de cá, empreendedor, escolhi como mais conveniente, aí considerando aqueles aspectos que me parecem muito importantes na legislação, de anterioridade da ocupação e também da viabilidade técnico-financeira da alternativa, né, submetemos, se não me engano, até o dia 30 de junho, né, que foi a data limite, né, os estudos técnicos para a descaracterização, para a descaracterização como uma das hipóteses, né, para tratamento da questão que eu citei anteriormente. Então, eu acho que o primeiro ponto, que logo nos 8 minutos é difícil falar de todos, né? Mas um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que trazer à discussão é como se dará essa decisão do órgão regulador, né? No meu entender, sempre fundamentada na melhor técnica, e como nós temos estudos técnicos sempre acompanhados de anotação de responsabilidade técnica, aí tem um peso diferenciado, né? Como se dará essa análise no âmbito da agência. Imagino que
os estudos serão considerados caso a caso, né? Então teremos aí cenas dos próximos capítulos relacionadas ao artigo 54, em especial da resolução ANM 95. Né? Outro ponto que certamente o Marcelo vem se debruçando no escritório também, e a gente já verificou em alguns casos, é o artigo 44 da resolução ANM 95, que estabelece a ACO, né, a avaliação de conformidade de operação do PAI-BM. Aí nós não estamos falando da declaração de condição de estabilidade, mas sim da adequação ou não da operação ao plano de ações emergenciais. Né? E aí também não queria entrar no mérito dos cadernos que Minas Gerais, né, publicou, quer dizer, a confusão de normas que nós temos aí no contexto do plano de ação emergencial. Bem, mas o que a gente já verificou na prática? Em algumas situações há indicações no relatório de conformidade e operacionalidade do PAI-BM, ou RCO, de ressalvas que, por sua vez, não acarretam na não emissão da declaração de conformidade de operação. Né? E em algumas situações eu vejo que a agência já convoca os empreendedores para que melhor identifiquem ou melhor esclareçam a situação. Me parece que não é uma hipótese que acarretaria na medida cautelar de embargo ou suspensão de atividade, porque existe sim uma DCO emitida, mas é interessante entender como que a agência se manifestará nesses casos. Né? Se será a hipótese, por exemplo, da exigência de um novo RCO para que se esclareça melhor a situação da não conformidade verificada nos processos. Bem, gente, são esses os pontos. Acho que eu fiquei dentro do tempo aqui dos 8 minutos. Falta um minuto? Então tá. São esses os pontos que eu acho que eu gostaria de colocar aqui à discussão de vocês, porque me parecem ser, na atualidade, aqueles que mais refletem os problemas não problemas, mas os pontos de discussão relacionados à ANM 95. Passar, então, a palavra aqui. Quem vai ser o próximo? Doutor Roger. O nosso próximo palestrante é o doutor Marcelo Mendo, né, sócio da Sescomba RE, responsável pelas áreas de mineração e ambiente, mestre em Direito Administrativo pela UFMG e pós-graduado em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral. Passa a palavra, doutor Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Júlio, ao Mancin, como o Fábio fez, e a toda a diretoria do IBRAM, aí também no Raul, que agora nos honra com a presidência recente do IBRAM, pelo convite da gente conversar sobre um tema tão importante para a mineração brasileira. E se eu for falar mais tempo sobre isso, meus 8 minutos acabam. Mas eu, particularmente, gostaria de dizer a vários de vocês que não me conhecem ou que conhecem, que eu fico particularmente muito feliz de retornar a essa casa, a essa sala. Por quê? No nosso, como bem lembrado pelo Raul, né, Júlio? Nós estamos nos encontrando presencialmente depois da pandemia. E para nós, principalmente para a minha família e para o nosso time de advogados que trabalham há muito tempo, para os amigos, o nosso último evento em 2019 foi o ano que a gente fez até um seminário nessa sala sobre CEFEM, e eu estava muito emocionado, porque foi o ano da passagem do meu querido pai, doutor Zé Mendo, que foi o fundador do IBRAM, uma pessoa que ficaria muito feliz de ver que todos vocês hoje continuam aí no desafio e na comunicação da mineração brasileira. Então, Júlio, agradecer essa oportunidade, mais uma vez parabenizando todas as iniciativas dessa conferência e desse momento de integração, e o que o Paulo, as provocações que o Fábio fez, nós temos melhores pessoas para responder isso aqui, que é o pessoal da ANM, principalmente o Claudinei, que faz com muito louvor esse trabalho aqui em Minas Gerais, junto com toda a equipe, né? E o que nós estamos falando aqui, gente, nesse pouco tempo, são algo que o Claudinei apresentou com uma propriedade incrível, Claudinei. Eu pediria atenção, se a gente pode projetar a sua transparência aqui, que vai facilitar a minha vida. Transparência, agora eu indiquei meu sinal da minha idade, né, gente? O slide, algo mais novo, mas projetor.
Mas começando, enquanto... Pessoal, você consegue retornar para mim a primeira apresentação, por favor? Porque nós tínhamos combinado aqui, sabe, que só o Claudinei apresentaria slides, mas eu fui traído aqui, sabe, pelo meu colega atleticano, que não participou da reunião, trouxe os slides, e só a Natália, que nós vamos homenagear, porque uma das grandes iniciativas, gente, é a questão da diversidade e da sustentabilidade, né? E isso é fundamental, esse programa do Women in Mine, né, que nós estamos aqui, e gostaria de pedir a todos vocês que divulgassem isso. Isso para o nosso setor é fundamental. Se a gente pensar na história da mineração, que nós somos um país minerador e que nós temos uma legislação que proíbe a mulher na atividade mineral, é algo que não dá para entender mais no mundo atual. E, particularmente, só para vocês terem uma ideia do que significa hoje, eu estou aqui sentado nesse local com deferência a uma grande mulher que é minha sócia da área ambiental, que foi citada pelo Fábio, que é a Paula Azevedo. Paula é, com certeza, eu tenho uma admiração enorme, minha professora em tudo isso que nós estamos falando aqui, e qualquer pergunta difícil que vocês me fizerem, eu vou passar para ela responder. Tá? Então, além de ser hoje a atual presidente da nossa Comissão de Mineração do OAB Minas Gerais, é uma profissional que viveu, e eu pedi exatamente para chegar no meu tema aqui, antes que meus 8 minutos acabem, tá, Júlio? Mas olha que interessante. O tema que me coube falar para vocês sobre as repercussões da globalização na nossa legislação sobre barragens de mineração em Minas Gerais. O Claudinei nos apresentou aqui, em pouco tempo, o que significa isso para nós. E apresentou... a Paula não gosta que eu falo isso muito, não, porque toda vez que a gente começa lá na mineração Rio Verde, eu trabalhei de uma certa forma nesse acidente, porque nós éramos vizinhos e, na época, eu era advogado da MBR, que é sucessora da mineração Rio Verde, no que tange a mina que comprou depois do acidente, né, Júlia? Foi um trágico acidente e que foi nos ensinando, nós estamos apresentando muito, mas muito antes disso, também antes disso, nós tivemos um acidente na mina de Fernandim. A Paula, toda vez que fala que teve um acidente com barragem, nós não tínhamos nem legislação ainda. Então, isso no mundo jurídico é extremamente recente. Quando a gente vê essa evolução de 2001, em pouco mais de 10 anos, e o que foi feito no Brasil em relação à questão da legislação de barragem, com os objetivos da gente minimizar, e não, mais do que minimizar, não tolerar de forma nenhuma danos à vida e ao meio ambiente a partir de uma estrutura de uma barragem de mineração. E essa legislação, a gente percebe como que isso evoluiu, e a gente teve a oportunidade de trabalhar no acidente da Herculano, no acidente da Samarco, desde o dia 1, junto com vários atores do sinal, foi um grande aprendizagem para o setor. E essa aprendizagem talvez seja refletida na nossa atual legislação. Você pode passar uma, por favor, para a próxima transparência do Claudinei? Olha para vocês verem. Pós-acidente de Brumadinho, ou evento de Brumadinho, olha como que a ANM veio trabalhando, criando uma série de resoluções que foram tratadas aqui, até chegar agora em 2022, na resolução 95 da ANM, que é exatamente o atual estado da arte. E eu, como profissional da área do direito, que convivo com esse assunto há muito tempo, com uma equipe que trabalha diuturnamente, e aqui eu estou falando aqui, só ali junto com a Paula, aquelas 4 meninas ali, mais uns 3 nessa plateia, então se eu falar todo mundo da minha equipe que está aqui, eu acho que vai justificar porque o auditório está um pouco cheio, tá? Então, mas o fato é que a gente trabalha com isso, aprendendo com isso, com discussões muito provocativas, e o que eu quero dizer da nossa visão é que a resolução 95 da ANM é uma construção dessa aprendizagem, e ela representa o atual estágio da arte mais moderno que existe no mundo. E vou falar isso para vocês por quê. Porque em 2020, nós estávamos lá no PDAC, antes da pandemia, quando o ICMM lançou exatamente o padrão global dos rejeitos da barragem de mineração, que era nada mais, nada menos que uma revisitação e um review de toda a legislação que existia, para que os padrões hoje necessários
monitoramento, controle das barragens, como a excelente foto, vamos voltar a ela aqui para terminar na sua apresentação, que eu estou pegando aqui uma... olha, essa, por favor, antes aqui, essa anterior, Claudinei. Olha para vocês verem. A Resolução 95/2022, ela cita, e o Claudinei colocou isso, exatamente os padrões internacionais que são exigidos pelo padrão global. Então, nós estamos falando de quê? A obrigação do PABM em todas as barragens de mineração, que é algo que já existia anteriormente, mas que era necessário e foi evoluindo com toda aquela legislação. A questão da gestão do risco obrigatório para todas as barragens com DPAs altos, e isso é uma exigência do padrão internacional. Os EDRs, que é obrigatório para todas as barragens de mineração. Ô, gente, e essa questão do EDR, eu brinco muito, mais uma vez, citando a minha professora Paula. A Paula ensina para nós lá que é o seguinte, isso é igualzinho o médico de família ou clínico geral. É uma obrigação que todos que estão monitorando uma estrutura de barragem de mineração é um profissional que é terceirizado, ou seja, de uma empresa com independência técnica, que conhece toda a história da barragem. Aquela empresa tem que deixar claro que os projetos, conhecer o método construtivo, conhecer toda a história de vida da barragem, para que, no momento em que se tiver que se tomar uma decisão necessária à segurança, que é o que se procura disso todo, tenha condição de capacitar e informar para que a gente tome uma decisão específica em relação a isso. Isso pode e contribuirá com o objetivo primeiro do padrão, que está lá nele, que é zerar os danos às vidas e ao meio ambiente. E aí eu faço a seguinte comparação. Nós não estamos falando de zerar risco, nós estamos falando de zerar danos. Tolerância. Risco, qualquer atividade econômica, isso foi bem levantado aqui pelo Raul, aqui no primeiro dia lá. Risco é de qualquer atividade econômica, para a gente viver tem risco. A única coisa que não tem hoje risco, que eu posso assegurar a vocês, é torcer para o América Mineiro. Porque para o América, você não tem risco. Se não ganhar, né, o Mendo falava isso, né, se não ganhar é normal. Agora, se ganhar, nós estamos comemorando tudo. Então, a única atividade que existe sem risco é torcer para o América. Mas também não é qualquer um que pode torcer para o América não, tá, gente? Lá o negócio é difícil, são poucos que podem torcer para esse grande time. Bom, fechando meu 1 minuto, estou terminando. Nós temos também, exatamente de acordo com o padrão global lançado pelo SMM, e eu volto a dizer a vocês, nosso setor, e essa construção da Resolução 95, ela foi construída com a ANM junto com o setor. As empresas participaram. Isso foram discussões mundiais, revisitações e caminharam. Então, quando você constrói uma legislação onde os envolvidos estão preocupados em chegar, e se é discutido todas as matérias, eu volto ao meu tema que me coube de 8 minutos. Nós estamos hoje no que há de mais moderno no mundo na nossa legislação nacional. O padrão global, ele está aqui implantado através da nossa legislação, através da Resolução 95. Lógico que os nossos problemas, acho que foi a palavra que foi utilizada, mas problemas no bom sentido da palavra, se é que existe. Nossos desafios, nossas provocações, a eterna aprendizagem. Eu me lembro daquele livrinho que eles chamavam Quem Mexeu no Meu Queijo. Toda vez que a gente se acostuma com algo, a gente tem a grande preocupação que chegou lá. O fato de nós termos uma legislação das mais atualizadas não exime a nossa necessidade de continuar no constante desenvolvimento, na constante discussão das questões, porque o que se conseguiu ao se aplicar uma legislação de padrão, e se vocês pegarem toda aquela legislação que evoluiu, vocês eram os primeiros planos de ação emergenciais, você não tinha um critério na legislação, nem técnica, nem jurídica, vamos dizer assim, legal, de se estabelecer qual era o critério de umas áreas de alto vazamento. Nós começamos a discutir na época se era tempo, se não era tempo, a eficiência, o que era necessário, o empreendedor, os técnicos, os engenheiros geotécnicos que faziam um plano de ação emergencial, não tinham elementos e parâmetros. Através do padrão global, através da nossa religião, nós temos conceitos definidos, claros. Então, eu sugiro a vocês que não conheçam, que acho que todos aqui já devem ter feito a leitura, que leiam o padrão. O padrão, e vocês vão ter uma surpresa enorme.
O próprio padrão diz com muita clareza, o padrão global, que cabe às agências reguladoras locais estabelecerem as suas características peculiares. E vocês veem, talvez a única legislação do mundo, falando em direito comparado, é do Japão, onde a agência reguladora é o EDR da agência. No restante, nossa legislação, existem legislações que permitem que a própria empresa contrate o seu EDR. Aqui no Brasil, através da resolução, isso não foi visto. Então, não foi definido dessa forma, foi visto e definido que teria que ser o processo independente. Então, eu encerro meu tempo quase na hora. Passou 2. Tá? Passando 2. Agradecendo a Paula, que me ensinou isso tudo, e a vocês pela paciência, porque eu acho que me caberia exatamente deixar esse recado para vocês. O tempo é curto, mas para dizer, a legislação é fantástica. E nós vamos terminar com a Natália, mais uma vez fazendo uma propaganda do Women in Mind, porque ela vai dizer aqui tudo que nós estamos falando. Nós vamos ter um evento agora às 5 horas da tarde também da legislação canadense sobre o TSM, que é exatamente dos padrões de sustentabilidade e das novas que estão acontecendo, porque nós estamos destinados à sustentabilidade. E a Resolução 95 é um mecanismo e um dos mecanismos, da mesma forma que nós estamos hoje atualizados em todas os agentes setoriais, stakeholders que estão preocupados com a mineração no mundo, em ter uma legislação de barragens da melhor qualidade do mundo possível. Então, um dos temas que nós vamos falar em sustentabilidade, ESG e coisas dessa natureza, está relacionados ao que nós vamos falar agora, que nós vamos fazer a Natália vai encerrar com chave de ouro, como nossa representante não do Women in Mind, mas da Woman in Mind, com essa palestra que vai nos brindar aqui, para vocês terem uma ideia de como é que isso está acontecendo. Por favor, Natália, eu acho que o Roger vai te apresentar. Doutora Natália é gerente de desenvolvimento de negócios do governo britânico no Brasil. Natália Gomides, ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC e com MBA em Gestão de Negócios Internacionais pelo Centro Universitário UNA e tem especialização em internacionalização, gestão de governança e inovação pela PUC, Minas Gerais. Muito obrigada, Roger. Obrigada aos demais panelistas. É uma honra para mim estar aqui nesse painel, apesar de não ser geotécnica, apesar de não ser advogada, de ser uma internacionalista, né? Mas eu gostaria de agradecer também ao IBRAN, a figura do Júlio, e também pela Cíntia Rodrigues, também, que me convidou para participar desse painel, que é um painel fundamental aqui para o Brasil. Em especial porque, nos últimos anos, a gente presenciou grandes desastres com relação à barragem, e a gente viu, justamente agora, nesse momento, que os demais colegas da ANM apresentaram, essa evolução dentro da legislação de barragens aqui. E como o Marcelo bem pontuou, eu vou trazer um pouquinho também dessa questão do padrão global, que foi lançado não apenas pelo ICMM, mas também pelo próprio escritório do PNUMA, o Escritório de Meio Ambiente das Nações Unidas, e também pelo Principle for Responsible Investment, Princípios por Investimentos Responsáveis, que reúne grupos de fundos de pensão, no qual a Igreja Anglicana está inserida também. E por que esse padrão foi lançado? A partir de Brumadinho, os investidores começaram a discutir: não queremos mais investir em empresas que gerem danos à população, em danos às comunidades em que estão associadas. Então, começou a se ter muito desinvestimento em mineração nesse sentido. Mas, como eu acho que para essa audiência eu não preciso repetir, mineração não vai deixar de existir. Então, como que a gente pode trazer mais responsabilidade e mais transparência para a mineração? E o padrão global, o Global Industrial Standard for Tailings Management, no inglês, ele vem trazer esse olhar justamente da responsabilidade em que os empreendimentos de mineração têm com as comunidades em que estão inseridos. Como foi dito anteriormente também, o bem mineral é um bem da nação, é um bem de toda a população. E nós damos uma licença para as mineradoras operarem esse bem e transformarem isso em um bem para toda a sociedade. Então, com isso, o que a gente vê pelo padrão é como que isso tem que ser feito de uma maneira mais responsável. E eu acho que a evolução da resolução da ANM, tecnicamente, é brilhante. A questão da obrigação do PAEBEM para todas as barragens,
todas as questões de engineer of record, de todas essas exigências técnicas, são excelentes. Mas eu queria trazer uma provocação. Como que tanto a ANM quanto as mineradoras estão comunicando isso às comunidades afetadas pelo empreendimento de mineração? Porque, se a gente pensar no padrão, que ele foi lançado com 6 tópicos. O primeiro tópico do padrão é sobre comunidades afetadas. Como que as mineradoras devem responder a essas comunidades, respeitando os direitos humanos, respeitando todos os princípios. E isso casa muito com o que a gente tem conversado hoje em dia sobre ESG, tanto na mineração quanto em outros setores, e também com o Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Eu sei que o IBRAM vai fazer um lançamento dos SDGs para mineração aqui no Brasil, o que eu acho uma iniciativa fantástica. Mas como que a gente está comunicando para as comunidades? E por que eu pergunto isso? No ano passado, muito em virtude de estar conversando com os stakeholders aqui no Brasil sobre o lançamento do padrão que foi em 2020, nós percebemos que a comunidade brasileira, a comunidade de mineração brasileira não foi ouvida nesse processo do padrão. Então, nós iniciamos, dentro da CTBMIN, uma série de discussões de mesas redondas para divulgar o padrão global aqui no Brasil, entender como que esse padrão poderia ser adotado pelas empresas brasileiras, quais são as nuances da mineração brasileira que não são respondidas pelo padrão. E, nesse sentido, a gente trouxe as comunidades para essas mesas redondas, o que fez uma diferença gigantesca. Nós, como governo britânico, somos imparciais na discussão. Então, a gente conseguiu facilitar esse diálogo com as comunidades, trazendo representantes, por exemplo, dos movimentos atingidos por barragens para as nossas sessões. E as sessões, foram 6 sessões, de acordo com cada tópico, nas quais a gente discutiu exatamente como que cada tópico poderia ser adotado. Os tópicos técnicos do padrão global, que é o tópico 3, a Resolução 95 responde muito bem. Mas a minha provocação é como que nós vamos comunicar bem com as comunidades, como que as mineradoras, seja via a legislação, seja via a autorregulação, vai passar essa mensagem para que as comunidades não tenham mais medo. Porque o que a gente percebe atualmente é que o medo ainda existe. O medo de ter um imóvel, de ter algo perto de uma mineradora que tem uma barragem, ainda existe. Então, isso significa para mim que o setor como um todo não está se comunicando bem. É um setor essencial para a nossa economia. A gente viu o nosso ministro falando que quer que o setor cresça e se transforme em 5% do PIB. Mas como que a gente vai trazer isso de maneira responsável? Então, eu acho que, nesse ponto, a comunicação com as comunidades é fundamental. E é claro que o SIG-BM público é uma maneira de comunicar. Mas os dados que estão lá, como que as comunidades estão lendo esses dados? É um dado que é mais técnico, no sentido que apenas as pessoas que estão aqui nessa sala hoje conseguem ler, ou uma analista de relações internacionais como eu, consigo entender que, olhando o SIG-BM, eu consigo entender se aquela região está segura ou não, se aquela barragem está segura, está seguindo os padrões ou não. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão para essa mesa redonda, porque, como um ator neutro aqui, no país soberano como o Brasil, eu gostaria de trazer essas pinceladas para a gente refletir e pensar como que a Resolução 95 pode evoluir ainda mais, trazendo esse olhar de respeito às comunidades que são afetadas pelos empreendimentos de mineração. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para os universitários, doutor Claudinei, para responder essas perguntas, depois nós vamos abrir para o público, só queria fazer uma reflexão. Não sei se vocês prestaram atenção, nós, como a ANM, né, eu sou servidor de carreira, fiz 40 anos agora, né, estou na diretoria, e o que os acidentes nos mostrou, né, é que a maneira como a gente fiscaliza, né, quero destacar aí essa gestão de risco. Eu sempre me lembro, eu fiz uma especialização no Japão, meu primeiro dia de aula sobre segurança, o professor disse,
segurança tem que ser princípio e não prioridade, porque prioridades mudam, né? Então, as nossas resoluções agora é para estabelecer princípios. E risco é uma coisa que não tem estatística. Como disse muito bem o Marcelo, qualquer negócio tem risco. Uma fábrica de explosivo pode explodir, um zoológico pode soltar um animal. Então, a gente tem que estar sempre gerenciando esse risco. Então, o que a evolução da nossa resolução é para forçar que isso seja constante. O professor japonês me falava, todo dia a gente tem que estar se sentindo inseguro, porque quanto mais inseguro a gente sente, mais seguro nós estamos, entendeu? Então, essa foi a grande mudança de paradigma das nossas resoluções, não só da de barragem, como outras que nós estamos fazendo. Então, a gente não fazer aquela fiscalização cartorial de capturar dados, é ver se o empreendedor está monitorando, ele está vendo, está gerenciando seu risco, está tentando reduzir seus danos, que às vezes, como o risco é inerente ao negócio, às vezes acontece, se acontecer, reduzir o máximo do dano, né? Porque na estatística não tem, eu sempre falo, eu saio todo dia, deixo a minha janela aberta, nunca chove, um dia ela chove, então não tem estatística. Entendeu? Então, as resoluções, o que a gente tem mudado esse paradigma nas nossas ações de fiscalização é nesse sentido. E isso está muito bem destacado aí, como bem falou o Marcelo, nessa evolução que a ANM fez com relação às nossas resoluções, não só para esse tipo de coisa, mas com outros também assuntos técnicos da mineração. A barragem é apenas uma estrutura também, e para outras. Então, é só isso que eu queria deixar, queria salientar essa evolução da ANM na necessidade da gente gerenciar e trazer responsabilidade, né, do empreendedor, daquele técnico, né? O técnico ele tem que ser responsável pelo aquilo que ele fala, pelo que ele assina as declarações. Então, quer dizer, todas as resoluções ela faz com que o empreendedor ele persiga isso constantemente. Essa é a nossa grande evolução. Vou passar aqui a palavra para o Claudinei, para ele responder aí as primeiras indagações, depois a gente passa aí para o público para ver se... Bem, com relação, Natália, à transparência, a transparência ela é um princípio da gestão de risco, né? A gente até observa isso na ISO 31000. E a ANM, nesse princípio, quando foi, até o Marcelo falou, quando foi elaborado o 95, nós fizemos consulta pública, ficou vários meses aberto, houve muitas, eu não me lembro aqui de cabeça, mas houve centenas de contribuições, foram 5 reuniões públicas, né, assim, com a participação do setor e da população. Não participou quem não quis, a verdade é essa, que foi bem divulgado, houve uma participação em massa, então, assim, eu acho que essa parte nós fizemos o nosso dever de casa. Agora, é uma melhoria contínua, né? Assim, é um aprendizado diário esse tema. Então, o SIG-BM, eu acho também que é outro passo que a ANM deu, né, o SIG-BM público, ele, agora, dia 30, agora vai ser... feito o upload dos KMZs, das manchas de inundação, que é outra informação importante e de direito do cidadão saber aquelas manchas que vão ser colocadas. Não vai estar disponibilizado já no dia 30, mas dia 30 é o prazo limite para os empreendedores enviarem para a ANM vai ter um prazo para colocar isso para rodar. Então, e mais assim, outra questão, a gente está, o SIG-BM, a gente estão tentando fazer ele o mais didático possível, como você falou, assim, para qualquer pessoa abrir, tanto que ele tem muitos gráficos, ele é fácil de acessar, e a ideia é transformar ele até num dashboard para ficar mais didático ainda. Então, isso a gente está dando um passo cada vez, mas a evolução ela é contínua, e acredito que está no caminho certo, entendeu? Eu acho que, e como eu disse lá no início, todos os stakeholders eles tiveram evolução assim, fantástica. A gente pegar de 2001 para cá, hoje eu acho que nós, como diz o Marcelo, nós somos referência no mundo, né? Eu vou completar aqui essa grande provocação, e ela é um ponto nevrálgico, né, gente? Porque o Dr. Roger colocou com muita objetividade a questão da segurança. Essa questão do medo, foi a palavra que você colocou, o medo ele é particular de cada indivíduo. Cada um reage a uma situação de uma forma muito própria, de acordo com a sua cultura, com a sua organização e com o processo. E quando se fala em comunicação, e essa discussão não é antiga, quantos eventos, né, Júlio, nós fizemos aqui do Instituto Brasileiro de Mineração, falando da necessidade de lembrar o velho guerreiro, o velho chacrim, que quem não se comunica se trumbica, né? Porque a realidade é isso, comunicar é a base da arte, mas... Uma coisa é comunicar para os convergentes, aqueles que já sabem aquilo que nós estamos estudando,
e aqueles que estão atuando em uma plateia dessa, uma audiência dessa, eu não estou dizendo que todos que aqui estão presentes conhecem a atividade de mineração, mas já ouviram falar de alguma forma nesse sentido. Eu vou passar para o Fábio falar um pouquinho disso, para a gente também prosseguir nos debates daqui para frente, mas eu, particularmente, gosto muito da iniciativa do aplicativo Prox. Eu acho que isso foi desenvolvido pela CEMIG com o objetivo das barragens de água e está sempre lembrado em todos esses trabalhos que o nosso time fez de evolução. A comunicação cada dia está mais presente, é um exemplo, não é o suficiente, e às vezes em algumas comunidades tem que ser feito um trabalho mesmo de tomar o cafezinho ali, de explicar as rotas de fuga, de explicar como se comunicar. Isso tudo foram aprendizagens grandes no processo, né? E isso, infelizmente, acontece no mundo com as tragédias. Um acidente de avião é que muda um processo, e eu me lembro claramente que as defesas civis não estavam preparadas para coisas mínimas. Aquela discussão de sirene ou não sirene, hoje em dia, quando você fala em medo, às vezes você toca uma cereza, a pessoa infarta. Então, assim, como é que é a região? Não estou querendo polemizar a questão da sirene aqui, não. Nós já discutimos bem isso, mas o fato é que temos que comunicar e gerar segurança. E segurança é isso. É ter a agência reguladora com um programa claro de acesso, para ter um proxy que a pessoa consegue ter uma informação e se tranquilizar, e aquilo que foi comentado sobre isso tudo. O grande problema da sociedade moderna também é a informação confiável. A tal da fake news é um problema gigante, né? E isso gera, às vezes, um pânico desnecessário. Então, ter uma informação confiável, um canal de comunicação como esse que estão sendo construídos, eu acho que é um caminho interessante. E todos nós trabalharmos aí nessa divulgação e nessa provocação, porque é aquela história. Por que você tem que ouvir as comunidades? Porque cada comunidade é uma, cada estrutura cultural é outra, e se exige claramente, se nós estamos falando de SD, o social é fundamental, as comunidades urdidas, o próprio padrão fala claramente do livre consentimento, que é uma questão do padrão para as comunidades com as suas características próprias. Então, nós temos elementos legais e estruturais para fazer isso. O que a gente precisa hoje? Agir e atuar de forma diferente. E como isso está sendo construído. Nós não vamos, de uma hora para outra, nos transformar no América Mineiro, que é o Barcelona das Minas Gerais, mas temos chance. Então, Fábio, eu não sei se eu falei de comunicação, você queria fazer um comentário também? Marcelo, acho que a provocação foi válida, porque nós vimos a evolução da regulação da agência, né? E o setor também se movimentou bastante, né? A adoção do TSM, o PROX que eu falaria é justamente isso, Natália. Talvez, né, o Júlio possa falar melhor sobre ele, mas é decodificar essa informação para que a pessoa mais simples consiga entender qual que é o grau de risco da estrutura. Mas acho que o recado é esse. Eu sou entusiasta da autorregulação do setor, sabe, Claudinei e Dr. Roger? Então, vejo que medidas como essa, de adoção do TSM, que vocês vão falar logo em seguida, as regras do ICMM, são medidas que voluntariamente as empresas adotam, que auxiliam e muito o regulador do setor. Só queria, como a gente tem pouco tempo, eu queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta. A gente abrir só um pouquinho, depois a gente complementa para dar oportunidade ao pessoal, se alguém se manifesta, por favor. Vamos fazer oral. Está ali, ó. Bom, Flávio Vasconcelos, ABA, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas de Minas Gerais. Na verdade, o que eu tenho é um comentário, né, até para a Natália, dessa provocação. O risco de barragem, né, deve ser tratado como um programa de comunicação, tá? Com transparência e com linha direta com a comunidade. Assim é tratado em países desenvolvidos, né, mineradores. Só que no Brasil a gente não tem essa tradição, né? No Brasil as empresas muitas vezes se encastelam, né? Ficam dentro dos seus limites, dentro da segurança técnica e pecam nessa questão da comunicação mais profissional, com mais linha direta e aproveitando a transformação digital que está aí e que pode ser usada e abusada.
Então, eu acho que é isso que está faltando assim, para a gente avançar nesse aspecto, né? Eu falo isso porque, do ponto de vista de contaminação ambiental, quando você faz uma avaliação de risco, tem toda uma divisão para trabalhar a comunicação do risco, né? Porque é um assunto muito técnico e a comunidade não tem a obrigação de ter aquele conhecimento técnico. Mas tem as pessoas profissionais da comunicação que têm essa habilidade de traduzir um assunto complexo numa didática mais fácil de entender, entendeu? Então, eu acho que isso aí que precisa ser trabalhado aí entre nós, da consultoria, das entidades, das mineradoras, para estreitar e acabar com esse medo aí, esse receio da comunidade. Isso aí. Alguém mais? Alguém mais deseja uma pergunta? Mais alguma pergunta? Só comentando enquanto o microfone vai lá para trás, e é justamente isso. E é um ponto que traz no padrão que leva em consideração o uso de linguagem simples, explicação de motivação do local e planos de mitigação. Então, no padrão, só vou listar os tópicos, né, que é comunidades afetadas, base integrada de conhecimento. O tópico 3 é mais sobre os projetos, né, de construção e monitoramento das estruturas, gestão e governança, que é algo de super importância, resposta às emergências e recuperação de longo prazo, e divulgação pública e acesso à informação. Então, é nesse ponto que eu trouxe a minha provocação, justamente assim, o setor está se comunicando bem com a população, porque é um setor que não vai deixar de existir. E a gente vê, a cada dia mais na mídia, coisas contra o setor, polêmicas contra o setor, que acaba deixando o setor estigmatizado e muito em virtude do que já aconteceu no passado também. Então, como transformar isso? Acho que a minha provocação veio mais nesse sentido. Como que a gente pode fazer? O aplicativo também que o IBRAM está desenvolvendo junto com a CEMIG, ele foi apresentado numa das nossas mesas redondas. E eu lembro claramente da pessoa da comunidade, nossa, muito bacana, mas e as pessoas que não têm celulares e que não sabem ler? Como que a gente vai comunicar com essas pessoas? E se parar para pensar, nós somos privilegiados aqui. Apenas 8% da população brasileira entende o que ler. Então, esse dado, na minha pós-graduação falaram esse dado, eu fiquei chocada. Assim. Então, é para a gente parar para refletir mesmo como que a gente vai comunicar essa segurança, entendeu? Alguém? Por Boa favor. tarde. Meu nome é Lucas, eu trabalho na gerência de riscos corporativos da Samarco, e vocês colocaram, né, um dos pilares aí da NM 95, a questão da implementação, né, do PGR-BM. A minha pergunta vocês colocam a figura do líder, né, da equipe multidisciplinar do PGR-BM, que tem que ter conhecimento das atividades, experiência em análise de riscos, amplo conhecimento da técnica de análise de risco a ser utilizada e realizar de forma objetiva e imparcial, né? Nas 3 linhas de defesa de um processo de gestão de riscos, essa pessoa, esse líder, né, para conduzir esse PGR-BM das estruturas, alguém da operação, das estruturas, da primeira linha, da segunda, tem algum entendimento, né, por parte de vocês nesse sentido? Obrigado. Qual é o seu nome? Desculpa, eu não ouvi. Ô, Lucas, sim, a gente sugere que seja uma pessoa externa, né, à companhia, justamente para trazer essa visão né, de fora, né, uma visão mais holística do processo, mas que na equipe dele tenha todo o pessoal da empresa que faz parte do processo. O EDOR é fundamental, ele está fazer parte dessa equipe, porque ele é uma pessoa fundamental que conhece a estrutura. Então, o que a gente quer é que esse líder ele seja externo à empresa, ele tenha essa experiência que você acabou de falar, mas para que ele tenha, por que ser externo? Justamente para ter uma visão de fora, né? Porque é aquela questão, quando a gente escreve um texto, a gente lê, quando a pessoa de fora lê, ela acha um errinho ali que você não tinha percebido. Então, é justamente para ter essa visão que a gente pede que ele seja externa e tenha essa experiência. Mas na equipe dele, tem que sim, o time da empresa tem que participar, tem que fazer parte do grupo. Tem mais alguém? O último. Aqui é Cláudio Narraz, da Engie Corp, trabalho na área do projeto. Eu só queria fazer um comentário em relação
acho que foi o Claudinei que falou no começo sobre fatores de segurança com resistência drenada, não drenada. Eu queria fazer um comentário sobre o risco sísmico. O risco sísmico, o Brasil não é um país sísmico, não, é um país de grandes sismos. Mas o que a gente tem visto aí na prática de mineração é que estão várias empresas, está cada uma usando um critério, uns até digo que são profetas do apocalipse, porque usam riscos elevados no sentido de definição de parâmetros de acelerações sísmicas muito altos, típicas de Chile, Peru, Venezuela, Caribe, e que não tem nada a ver com a gente. Então, eu achava que era importante a Agência Nacional de Mineração, junto com a BNT, defina claramente um critério brasileiro de analisar isso, porque no que a gente vê nessas normatizações são empregos de importações de normas de outros países, tipo Canadá, que lá sim realmente tem um sismo de elevada intensidade, regiões dos Estados Unidos que têm elevada intensidade. Eu já vi aqui em Minas querer usar acelerações sísmicas de 0,25 G, quando todo o setor elétrico brasileiro nunca usou um valor desse tamanho. E foram construídas inúmeras barragens, não de mineração, mas usinas hidrelétricas, que têm também um risco, um dano potencial elevado, e foram sempre, no máximo, 0,8, normalmente é 0,5, mas Itaipu foi 0,8, desculpe, 0,08, não 0,8, é 0,08, e aqui a gente está falando em 0,20, 0,25, já havia até 0,30. Eu acho isso extremamente pessimista para a realidade brasileira. Eu gostaria de saber se a agência tem a ideia de normatizar uma diretriz brasileira para isso. Eu esqueci o seu nome de novo, desculpa. Cláudio. Seu Cláudio, realmente não tem normatizado ainda uma questão do sismo na normatização brasileira. O que a agência recomenda é utilizar a Eletrobras, né, que vem sendo utilizada para a grande maioria dos consultores. Entretanto, a gente tem sim no nosso radar ter uma normatização com relação ao sismo, mas para isso a gente precisa de um estudo que está até sendo feito por algumas empresas, alguns mineradores, um quadrilátero ferrífero, que é a questão desse sismo, né, no território brasileiro. Mas até então ainda a gente está estudando para fazer uma normatização com relação ao sismo, mas até então a ANM vem sugerindo sempre utilizar a Eletrobras. Bem, antes de encerrar, eu queria passar a palavra aqui para o Júlio, que ele tem 2 informes para passar do IBRAM, e logo após eu faço o encerramento em função do tempo. Obrigado, doutor Roger. Eu queria aproveitar a presença de vocês, né, que muitos especialistas geotécnicos, primeiro para dar essa notícia do PROX, né, que a gente está desenvolvendo esse aplicativo junto com a CEMIG desenvolveu para as barragens de hidrelétricas, e generosamente cedeu, né, a programação para que a gente adaptasse isso para as barragens de mineração. Então, a gente tem que agradecer muito a CEMIG nisso, né? É uma cooperação que está indo muito bem. Se vocês passarem no estande do IBRAM, vocês já vão poder ver uma demonstração do PROX, né, que ele faz, ver lá a mancha de inundação, pontos de encontro, né, rotas de fuga, e isso é principalmente para o perfil cidadão que está lá, né, perfil população. Porque tem um perfil, que é o Defesa Civil, que tem o cadastro de todas as pessoas na zona de autossalvamento. Isso vai permitir que tanto a empresa empreendedora daquele município, quanto a Defesa Civil local, possam fazer comunicações livres de fake news, como bem disse, né, aqui, como foi bem dito aqui, né, vai ser uma informação confiável para toda a população
que esteja dentro da zona de autossalvamento. E isso foi um alerta que nos foi dado por uma pessoa quando nós fizemos a primeira apresentação pública em São Gonçalo do Riabaixo. Uma pessoa lá falou para a gente, aqui a cidade, o risco maior é a inundação. O rio passa dentro da cidade e sempre tem inundações, né? 2 em 2 anos, lá normalmente tem inundação. E sempre tem os boatos, né? As pessoas lançam no grupo de WhatsApp, todo mundo tem e sabe o que é isso. E vem sempre notícias de inundações, 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 e essa pessoa estava com esperança de que o proxy pudesse ser o caminho do desmentido aí, porque a Defesa Civil poderia fazer isso, né? E foi importante também São Gonçalo, porque foi convidada para a apresentação a APAI, né, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. E esse público foi, e deu assim, observações excelentes para a gente continuar no aprimoramento do aplicativo. Esse aplicativo já foi apresentado lá em São Gonçalo, foi apresentado na semana passada em Itabirito, né, e a gente pretende, agora em outubro, apresentá-lo em Paracatu. Estamos em entendimentos com a Kim Ross, né, com a Ana Cunha, que é a diretora da Kim Ross, para isso acontecer. E depois vamos continuar dentro das cidades, aí das 12 empresas que estão trabalhando com o proxy. O lançamento nacional do aplicativo a gente pretende fazer em 17 de novembro. Né? Nós não podemos fazer antes por causa do período eleitoral. A SAMIG tem essa interdição, né, por causa do período eleitoral, eles não podem fazer cerimônias públicas um mês antes das eleições, nem depois. Então, por isso que nós marcamos para novembro, né, depois do segundo turno da eleição. O segundo ponto que eu queria só comunicar a vocês e convidá-los, a quem interessar possa, né, é que agora, em outubro, a gente deve ter a primeira reunião para formatar, né, um grupo de revisão das normas 13028 e 13029 da ABNT, que são as normas técnicas, né, que prevê os critérios de projeto e gerenciamento das pilhas de estéreo e barragens de rejeitos. Na barragem de mineração, não é só barragem de rejeito. A gente tem uma norma técnica em elaboração no CBDB para as barragens em geral, né? Mas as barragens de mineração, a gente já trabalha com elas há bem mais tempo. Vocês veem que o CBDB está fazendo agora a norma para as barragens em geral, e a primeira norma para a mineração, essas duas normas, saíram em 96, a primeira edição delas. Nós já fizemos 2 revisões, a última delas foi em 2014, que começou, terminou em 2016, né, 2017, que tem essa versão atual. Então, o prazo de revisão de normas normalmente é de 5 anos, por isso que a gente começa agora esse ano. Então, em 2022, a gente inicia o processo. Quem está inscrito no GT Barragens do IBRAM já recebeu o convite, foi enviado ontem, né? E, assim, geotécnicos que queiram participar do grupo são bem-vindos. Lembrando, o processo de elaboração de norma é um processo sempre demorado, porque é feito por consenso, né? Não é votação. Então, quem tem um ponto de vista e que queira incluir na norma tem que convencer os colegas que aquilo é o mais importante a ser colocado, né? É um processo que é acompanhado de perto pela ABNT, e o IBRAM é quem coordena essas normas dentro da ABNT, dentro do Comitê de Normalização para a Mineração. Nesse ano, nós convidamos a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, né, para fazer a coordenação da revisão dessas normas. Então, o Fernando Schneid e o Fernando Saliba, né? O Fernando Schneid é o presidente brasileiro da ABMS, o Saliba é o presidente do Núcleo Regional Minas Gerais. Então, eles vão coordenar a norma com o nosso assessoramento, porque o IBRAM já tem essa longa experiência aí na elaboração de normas industriais. Então, queria deixar esse convite aqui para vocês, né? Passem no stand do IBRAM para conhecer o proxy. Eu acho que é um passo importante na comunicação com a sociedade, né? Apesar de nem todo mundo ter um celular, mas a maioria tem. E ele está sendo feito preocupado com o celular mais simples. Nós estamos
fazendo de tudo para que o aplicativo possa rodar em qualquer tipo de celular que tenha internet. Então, ele vai funcionar bem para isso. Então, até o dia 17, ele vai estar plenamente operacional, né? Com esses avisos. Hoje ele só pode ver mancha de inundação, vocês podem entrar dentro, vocês veem mancha de inundação, rota de fuga, etc. E ele já está disponível nas lojas do iOS e do Android. Então, vocês já podem baixar lá no celular de vocês o Prox. Mas que ele vai estar plenamente operacional, então, em agora, 17 de novembro. Obrigado, Dr. Roger. Obrigado a todos. Encerrando aqui o nosso painel, queria agradecer aos palestrantes a presença mais uma vez, em nome da diretoria colegiada INEM, como diretor, agradecer o convite do IBRAM para presidir esse painel,